O Inconfidências de hoje recebe a artista plástica Yara Tupinambá. Mineira de Montes Claros, Yara Tupinambá é uma das principais artistas plásticas brasileiras. São 50 anos de carreira, com cerca de 100 painéis e murais espalhados por todo o Brasil, além de exposições em diversos países. As obras de Yara Tupinambá revelam Minas. Yara Tupinambá, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por abrir as portas do seu ateliê para o Inconfidências. É um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado, eu é que agradeço essa possibilidade de ter contato com o público seus, que eu sei que é muito grande e que eu quero que seja em parte meu. O artista vaidoso, ele persegue a glória e o conhecimento, mais do que o dinheiro, viu? Que bom. Então a gente tem que conhecer, tem que ser conhecida. Mala, mais conhecida que a senhora é quase impossível, mas tudo bem. Dona Yara, eu quero começar por uma curiosidade. Nós somos o programa Inconfidências, conversando com a artista, que uma das poucas que expressou a Inconfidência Mineira num trabalho, num painel, que hoje está na reitoria da UFMG, que ainda hoje é considerado o seu trabalho mais expressivo. Para além da obra, para além do trabalho, o que o painel Inconfidência Mineira diz sobre a artista ou sobre o olhar da artista Yara Tupinambá? A Inconfidência, para mim, foi indiscutivelmente meu trabalho mais importante, porque ele tem um viés político muito forte, que não foi consciente desde o começo. No meio do trabalho, eu queria falar sobre coisas de Minas, por isso eu começo com Felipe dos Santos sendo esquartejado e o coro de mulheres que vai contar uma tragédia que vai acontecer. Depois vem os primeiros encontros dos Inconfidentes, depois Maria I com os decretos reais, tornando o Brasil um país pobre, porque ela não permitia, a indústria não permitia a fabricação de nada e o país tinha obrigado a importar todas essas coisas. Depois as cartas delatórias, e aí eu percebo nesse ponto que eu estou fazendo uma história muito mais sobre a liberdade humana do que propriamente só sobre a Inconfidência. Certo. Yara, a senhora é natural de Montes Claros, sim, mas passou por diversas outras cidades foi, em decorrência do trabalho do seu pai. Foi. Trabalhava com estrada, engenheiro de estrada. Foi. Isso deu para a senhora uma perspectiva interessante, inclusive, sobre a própria mineridade. Foi. Como é que esse ar nômade influenciou ou influencia a sua compreensão de Minas e o seu trabalho? Olha, essa foi curiosa. Eu viajei muito com meu pai, com minha família, com minha mãe e meu pai, porque ele fazia estrada e a gente saía caminhando com a estrada. Mas essa consciência maior que eu tomei foi quando eu fui para Nova York. Eu fui bolsista e fiquei 1 ano em Nova York. E lá eu tive uma consciência muito grande do país, das coisas e de Minas Gerais. Eu voltei e o primeiro trabalho que eu fiz, que é um trabalho bonito num prédio de moradia, eu peguei o verso de Antônio Gonzaga, de Tomás Antônio Gonzaga, meu sonoro passarinho, se sabes de meu tormento e queres dar doce contentamento, toma de Minas a estrada. Então ali eu comecei a trabalhar sobre as coisas de Minas, entende? O artesanato, as figuras, tem uma figura de liberdade assim num tapete do Vale do Jequitinhonha voando, entende? E tem coisas assim, tem oratório, tem santo, e tem as pequenas cidades mineiras que depois vai rememorar uma fase grande do meu trabalho. Ali eu voltei com muita saudade de Minas e muito encantada por Minas. Foi numa grande cidade onde eu vivi que eu pude perceber essa coisa bucólica, essa coisa ainda poética, e que, de certa forma, foi herança do Guignard, essa visão poética das coisas. Foi lá fora que eu percebi isso. Bom, aproveitando esse assunto, a senhora, no decorrer do tempo,
foi se tornando uma especialista em recontar a história pelo olhar da arte. A senhora fez isso com a história de Minas, fez com a história de Belo Horizonte, acabou de fazer com a história de Contagem e de vários outros símbolos e ícones de Minas Gerais. A arte, ou qual o papel da arte como relatora e guardiã da história de um povo? Olha, eu vou citar Rivera, que ele fala... o mural é o livro aberto onde lê o povo. Eu acho que o mural ele tem uma função didática, ele tem uma função de contar uma história exatamente para que o povo possa ler. Portanto, a sua função é pública. O mural eu não vou fazer em Confidência Mineira, eu não vou fazer história de contagem na minha casa. Ele tem que ir para um lugar público onde ele possa ser visto por muita gente. Então, essa função didática que o mural exerce é de fundamental importância dentro da educação e até dentro da consciência do seu país. Não é? A imagem ela é muito forte e você fala, o menino não aprende, mas se você mostrar uma figura, ele grava aquilo com muito mais facilidade. Portanto, essa função educativa da arte, ela é fundamental. Outra coisa que eu acho, você não vai num concerto, você não vai num balé, você não vê um livro maravilhoso ou vê uma exposição e depois sai e mata alguém. Definitivamente, a arte ela é um alimento espiritual. Mais do que qualquer outra coisa, ela é um alimento espiritual. A arte seria a sua religião? Seria. Eu penso o dia inteiro nisso. E vou te contar uma coisa particular. Nesse trabalho que eu fiz em Contagem, agora, e trabalhei uma média de 12 horas, eu acordei algumas vezes de noite fazendo assim, ó, pintando. Falei, meu Deus do céu, segura a mão, não quero pintar, eu quero dormir. E eu pintando. Né? Ela é, para mim, uma religião. E é uma religião porque ela é um ato espiritual. Entende? Eu tinha um padre conhecido que ele falava comigo, não, artista não precisa rezar, não, artista precisa escrever e pintar. Então, ele fazendo isso, ele já está exercendo, de certa forma, um ato espiritual. Aniara, um personagem que aparece recorrentemente nas suas obras é a mulher. Essa reincidência tem a ver com a sua própria história de uma mulher que não cabia nos paradigmas do seu tempo? Não, a mulher, vamos dizer, desculpe falar, esteticamente é mais bonita do que o homem. Eu concordo. Me desculpa, mas a forma feminina, ela é bonita em si mesma. Mas eu tenho uma vertente também de homens muito fortes, viu? Nem Confidência, só homens que tem. E eu tenho a série de grandes figuras, de personagens masculinos, como Antônio Dias, como os Bandeirantes, como todas essas figuras masculinas de força, eu também trabalhei muito. Agora, quando entra na coisa lírica, me desculpe, mas a mulher merece um pouco mais de foco, né? Digamos assim. O fato de você ter falado que eu fui fora do parâmetro, fui realmente fora dos parâmetros. Quando eu falei com meu pai que queria ser artista, meu pai quase morreu de desespero, esquecendo que a mãe dele era uma artista, era uma pintora maravilhosa, mas viveram em Paris 15 anos, então ela trabalhou e viveu em Paris. E, portanto, quando chegou aqui, ela morreu muito cedo e meu pai, então, esqueceu a memória de minha avó, que tem, depois eu vou te mostrar que maravilha de desenhos. Dessa avó, e era preto e branco que ela trabalhava muito. Então, que depois também foi a sua... Pois foi minha grande, caminho. Foi meu caminho. Então, essa avó, ela realmente foi uma herança genética que meu pai não percebeu, entende? Quando ele foi na escola, porque ele quis conhecer a escola Guinhar, que chegou. Era uma escadinha de madeira, que faltava degrau, que a gente tinha que pular. Aquela escola que não tinha janela, era buraco e cimento. Meu pai falou, de jeito nenhum, aqui você não vai estudar. Mas eu fiquei apaixonada por aquilo, vendo o pessoal sair com um banquinho. E aí eu esperneei, gritei e fiz tudo que foi possível
até que eu consegui realmente entrar na escola. Mas ele sempre teve um pé para trás, viu, com essa história. Falava, mas essa coisa, isso não dá futuro. E você tem uma moça fina. Eu sou meio fina de um lado e sou meio índio do outro, porque eu sou Gordilho, que é da família espanhola, gente de refinamento, mas eu sou Tupinambá, especialmente Tupinambá, que é família de minha mãe, que eu sou bisneta de índio Tupinambá. Então, eu tenho muito mais identidade com a terra do que com os cristais, viu? Tá certo. A senhora tem décadas de carreira, mais de 50 anos de carreira, transitando por vários caminhos, então talvez a senhora possa nos responder. A arte é para todos? Ela é para todos se houver uma preparação. Isso tem que ter preparação, entende? Olha, toda coisa mais refinada precisa de uma preparação. Eu vou te contar isso que eu acho que é didático. A empregada me pediu se podia trazer uma meninazinha do morro aqui para casa. Na hora do almoço, ela perguntou se podia dar melão. Eu disse, tudo bem, pode dar sim, dar o almoço e dar o melão de sobremesa. Depois eu falei, o melão estava delicioso, eu fui lá e perguntei, você gostou do melão? Ela falou assim, essa abóbora é sem gosto, não é? O paladar dela não estava preparado para comer um melão, entende? Ela não sabia o sabor do melão. Então, é mais ou menos isso com a arte. Se você não sabe escutar um Stravinsky, digamos que eu tenho paixão por ele, ou um Mozart, você tem que ter uma preparação. Não é? Você não pode chegar e pôr um Mozart ali, porque as pessoas não vão. O som é muito diferente daquele som habitual que ele escutou. Então, tem que ter uma preparação também para as artes plásticas, por isso ela precisa ser didática. Não é? O governo tem que fazer exposições contando todo o desenvolvimento da arte e o que cada período significou. Para além do trabalho como artista plástica, a senhora também tem uma trajetória como educadora, uma trajetória extensa, inclusive. É possível dizer hoje que Minas, o Brasil de maneira geral, tem um currículo na educação para a arte que extrapole a recreação? Nem paupérrimo. Eu dei, há uns 4 anos atrás, eu dei um curso especificamente para professoras primárias, não, professoras de segundo ciclo, especializadas em artes plásticas. Seria educação artística. Meu Deus do céu, que falta de informação, que falta de conhecimento do Brasil, conhecimento de arte, conhecimento de tudo. Não existe uma possibilidade, e essas mulheres tinham ânsia de aprender. Você precisa de ver como acabava a aula, elas vinham perguntando, querendo saber, querendo ter um rumo na vida. Por isso, coitada das professoras, não tendo condição de saber nada, manda aluno copiar Picasso. Entende? Que eu acho o fim da picada, se eu posso falar assim. Copiar Picasso, menino copiar Picasso, quando a gente tem toda uma trajetória de arte, né, que vem desde a arte colonial, passando, no nosso caso, pelo Barroco, chegando a um Portinari, a um Di Cavalcanti, né, a um Guignard, que são artistas que trabalharam a realidade brasileira. Eu acho, coitada das professoras, mas elas não têm acesso, porque também não têm livros, a dificuldade de editar no Brasil é enorme, um livro de arte é caro, então elas não têm acesso a imagens, é todo um processo, sabe, que não houve uma formação básica. Eu acho que uma professora primária devia ganhar mais do que qualquer pessoa, porque elas é que vão formar a intelectualidade e a elite brasileira. Como elas não têm condição disso, elas não conseguem formar uma elite para dirigir o país. Saem pessoas despreparadas. Você sabe que hoje tem o analfabeto funcional, que ele sai do
quarto ano, o do ginasial, sem saber, mal, ele sabe ler e quando ele lê, ele não consegue saber o que leu. Se você der uma frase, ele depois não sabe interpretar aquilo. Os vestibulares são uma prova disso. Dona Yara, as suas obras estão espalhadas pelo Brasil e em vários países do mundo, mas ainda assim a senhora decidiu permanecer em Minas Gerais, a sua pequena aldeia. E a senhora conhece bem esse chão. O que é que mais te encanta e mais te frustra na sua Minas Gerais? Olha, o que me encanta, de certa forma, ainda é um bucolismo que você pode viver de uma maneira poética. Eu não sei se você percebeu, mas o Guignard deixou duas heranças para todos nós que passamos por ele. De um lado, uma herança técnica. Toda pintura mineira ela é feita de transparências e de modulações colorísticas. E, de outro lado, ele deixou um sentimento poético na obra nossa. Se você vê o trabalho da Maria Helena Andrés, que é abstrata, ele é poético e ele tem essa característica. Se passar pelo Álvaro, que é um expressionista, ele tem essa característica. Se passar pelo Jarbas, tem. Por mim, tem. Então, essa coisa bucólica que você encontra ainda nas pequenas cidades mineiras e que te faz respirar, né? E eu estou vindo de uma pequena cidade mineira agora, que é Catas Altas, onde quando eu fico sufocada eu corro para lá, porque a vida tem um ritmo muito mais lento, muito mais suave. As pessoas se conhecem, né? As pessoas se cumprimentam, é outro ritmo. Então a gente tem isso. De outro lado, ela tem também uma pobreza muito grande cultural, né? A cultura não atinge as pequenas cidades. Elas não têm acesso a nada, né? Muito difícil você ter, e isso gerando agora muita droga entre os jovens, muito desespero entre os jovens. Eu penso que chegar a arte até a essa população, ela melhoraria muito o espírito das coisas, sabe? E tornaria possível a vida melhor. Essa falha da cultura, e talvez até de condição econômica também, falta trabalho muitas vezes nessas pequenas comunidades, porque as indústrias não chegam até lá, e isso faz com que a cidade grande fique cada dia mais inchada e com mais problemas, né? Nós vemos o crescimento da favela muito grande, o crescimento da droga muito grande, e isso tudo precisam políticas governamentais capazes de segurar essas coisas. E para segurar isso, a cultura é um dos processos, viu? Eu acho que quando os jovens teriam toda noite a possibilidade de ver vídeos interessantes, ver uns filmes bonitos ou assistir uma música, eu acho que eles melhorariam muito a capacidade pessoal e deixariam de buscar, em grande parte, o uso de drogas que hoje corrói essas pequenas cidades. Para a gente concluir, a senhora se considera uma artista intérprete de Minas? Eu me considero uma artista ligada a Minas. Como você disse, minha pequena aldeia, e eu subo da montanha e de lá eu vejo o mundo. Eu sou muito do mundo também, mas eu, especialmente, eu me sinto ligada a Minas, muito ligada a Minas. E acho que é importante, os artistas mexicanos todos foram ligados à sua própria cultura e estão aí ainda até hoje de uma importância capital no mundo. Os artistas franceses, os impressionistas que trabalharam sobre a realidade de Paris, sobre a realidade francesa, eles estão aí no mundo, né? E até o americano, que trabalhou com a pop art, ele está aí no mundo, porque ele trabalhou sobre seus símbolos e sobre seus signos. Dona Yara, muito obrigado por esse tempo. A gente poderia ficar aqui mais horas conversando, mas a gente tem um tempo limitado. Eu agradeço imenso, muito. Viu? Para você que nos assistiu no Inconfidências, também o nosso muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.